Sem nada. Eu acho impressionante, me veio agora Jesus diante de uma multidão de 5.000 pessoas e ele falando, e você fala, como as pessoas ouviram? Aí a galera do The Chosen resolveu dar um visual para isso. O eco. Separava-se em grupo, ficava um discípulo aqui no meio de um grupo e outro. Jesus falava, esse repetia, que o outro repetia e que o outro repetia. Eu fiquei imaginando se fosse assim, esse papo de telefone sem fio ia ficar bem complicadinho, né? Pensa, Pedro está lá no fundo, quando ele ouve, ele fala, não gostei desse jeito, eu vou falar do meu jeito. O Anésio uma vez comentou que ele estava traduzindo um pastor americano, aí ele falou um negócio e o povo, aí o americano falou, pô, ele gostou, falou, do que você falou, eu não sei, mas do que eu disse, eles gostaram, porque ele não entendia o que estava sendo falado. Mas vamos lá, queridos. Graças a Deus. Eu quero, praticamente nesse penúltimo sermão, como alguns dizem, como é chamado, a nossa tônica, basicamente, desse ano, a gente falou muito sobre as questões relacionais, humanas, entre nós e Cristo. Porque, assim, a ação de Deus em nós não é, assim, totalmente, como chama, sobrenatural. Ela é humana. E é interessante esse humano que Deus se tornou para nos resgatar. Eu quero falar um pouco sobre reconciliação. Só que eu quero fazer de uma forma como que a gente entenda que reconciliação com Deus também depende de um papel humano. E aí, esse papel humano é o papel da igreja, ou o papel do intercessor, que seja que nome dê, o papel de alguém nesse processo de reconciliação. E eu vou tentar aqui fazer com que a gente entenda assim, como é que Deus veio se colocar entre nós e uma causa. Usando um exemplo que eu já falei, nem faz muito tempo que eu usei esse texto para falar, eu sempre usei outro ponto de vista para falar, mas eu quero ver se realmente o Espírito Santo de Deus deixe claro para nós, de uma vez por todas, que o papel da cruz foi fundamental e o nosso papel no meio desse mundo é fundamental também. Quando Jesus fala assim, como eu fui enviado, eu envio a vocês. Da mesma forma. Por isso que ele fala, olha, perdoe os pecados, cure os enfermos, faça isso. Toda a obra que Jesus fez humanamente aqui, ele deixou para a igreja, para os seus filhos deles, dá continuidade a ela. É até estranho o que eu vou falar. Jesus não morreu da cruz e a obra de Cristo não é para nós fazermos cultos. É para nós vivermos o Evangelho e sermos esses mediadores da graça, da misericórdia e da reconciliação das pessoas com Deus. Tá? Isso aqui é uma parte disso. Não é o centro. Falando como Timothy Keller gosta de falar muito o Cristo centro, onde Cristo é o centro de tudo, o resto é religião em torno disso. Tá? Sabe, é moldura, como eu falo sempre. Então, assim, qual é o papel? E, a princípio, eu ia colocar outro tema, e mudei, e eu resolvi colocar uma pergunta, e eu espero que a gente entenda, nós não somos e não podemos nos colocar como aqueles que simplesmente estão esperando receber alguma coisa de Deus. Deus está esperando uma atitude nossa, quando Ele diz, vós precisa ser luz do mundo e sal da terra. Quer dizer, vocês são farol, as pessoas vão me achar, as pessoas vão me ver olhando para vocês. Por isso que ele fala, sede vocês a luz do mundo e sal da terra, para que vejam as suas obras e glorifiquem a Deus. Nós somos como, vamos para não dar essa ar de, quando você fala de um farol, dessa coisa grandiosa, nós somos como vagalumes. Tá? Vagalumes, no sentido de, somos pequenos, mas somos importantes nesse processo, nesse papel, da reconciliação de Deus com o homem. Deus cravou na cruz essa questão da reconciliação na sua ressurreição e falou, agora é só dar continuidade. Vocês são filhos de Deus, vocês não são mais servos, vocês nem sequer são mais amigos, vocês são filhos de Deus. E isso precisa, às vezes, ser processado e reprocessado em nós. Nós não estamos aí para correr para os somente pedidos. Aliás, diga-se de passagem, eu não conheço todas as religiões do mundo, né, mas a maioria das religiões não tem, no sentido de deuses, outros deuses, não tem um sistema de pedidos.
onde as pessoas vão aos seus deuses só para pedir, para pedir. Tem alguns que simplesmente é só para servir, servir, servir. Porque a relação não é pai e filho, é súdito e Deus. E ai desse súdito que não tenha medo desse Deus. Então, às vezes, fazem algumas coisas por medo. É a desconstrução do Antigo Testamento em relação a Deus que Jesus vem trazer. Como ele falou assim, ele é o vosso pai. Fala com ele. Não, eu nem fizeram lá com Moisés. Moisés vai lá e fala com Deus, e a gente fica aqui, o povo pelava de medo de Deus. E Jesus vem quebrar isso. Ele falou assim, olha, é relacional. Vai lá, entra no teu quarto, senta lá, fala com ele, ele fala contigo. Deus não é um ser bravo, como muitos pintaram. Mas vamos lá, porque o tempo milita contra mim. É fato, eu falo que o relógio sempre é meu inimigo. Eu vou usar o texto de Filemão. A história de Filemão é extremamente humana e tem 3 coisas que precisa ficar claro em nós. A primeira pergunta que eu fiz foi, quem sou eu? Sou Filemão, sou Paulo ou sou Onésimo? Eu sei que em alguns momentos a gente vai se ver em Filemão, a gente vai se ver em Paulo e vai se ver em Onésimo. A questão é, eu preciso estabelecer um critério de se eu sou filho de Deus, eu sou mediador, eu sou o Onésimo, que é o fugitivo, que é o cara que errou, é o cara que está preso, ou é o patrão, o cara que quer punir. Tá? Filemão está na condição do patrão que quer punir, e Onésimo na condição daquele que errou, que está preso por um motivo. E Paulo é o mediador, que eu vou trazer aqui a figura de Cristo. Tá? Ele representa o Evangelho, representa Cristo Jesus. Então, ele fica entre o culpado e o acusador, que é o patrão. Porque essa é a história, um patrão e um empregado. O empregado que roubou o patrão e fugiu e foi preso. E aí vem nós nessa figura de Cristo, que é fazer a obra que Jesus disse que nós devemos fazer. Por que Paulo estava preso? Por causa de Cristo. Mas uma coisa que eu estava pensando, que eu acho extraordinária, querido, não teve uma prisão que Paulo não esteve, que não aconteceu algo fora do comum. A Gladys mencionou semana passada aqui sobre o Tito, Paulo na prisão, cantando, e quebra as correntes, e o carcereiro se converte, a família, batiza todo mundo, aí ele está na prisão em Jerusalém, a mesma coisa, depois ele vai para Roma, aí as pessoas que serviam a César vieram para ouvir ele na prisão, se converteram, aí Paulo falou, leva essa carta para fulano, ele escrevia a carta da prisão, era um negócio maluco. Você fala, gente, arrepia o cabelo. Você fala assim, tá. E às vezes a gente fala, poxa, Deus não faz nada por meio de mim e tal, eu queria ser bênção. E você fala, onde é que você está? O problema não é, às vezes, onde eu estou. A questão é, quem sou eu lá? O problema é que às vezes nós estamos numa situação difícil, a gente que esquece quem sou eu aqui. Se eu sou eu na prisão, eu sou solto, eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro, mas eu ainda tenho o que Pedro e João disse para o aleijado na porta formosa do templo. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele falou, tenho o poder de Deus. A questão nossa, às vezes nós nos perdemos nisso. E eu fiquei pensando, falei, cara, você vai para lá e vem para cá, às vezes a gente se sente um Onésimo preso, sem nada, largado, esquecido, com sentimento, com medo do patrão, às vezes quer ficar na prisão para não ser pego pelo patrão, porque se eu sair eu sou pego, melhor aqui eu estou protegido na prisão. E aí, de repente, Paulo conhece o cara e fala, ei, quem é você? Ah, eu sou o Onésimo. Mas aí, e Paulo vai conversando com o cara, né? E Paulo prega o evangelho para ele, mostra Jesus para ele, ele aceita. Não sei se Paulo pegou um balde d'água e batizou ele ou não, mas Paulo, o texto vai dizer que Onésimo se converte, se torna um irmão. Aí, está acabando a sentença de Onésimo. E ele fala assim, quem é teu patrão mesmo? Filemão. Filemão lá da cidade X, evangelizei ele. Tem um grupo de relacionamento lá. As Débras passam por lá de vez em quando. Benção de Deus. Puxa vida.
vou mandar uma carta para ele. E aí, Paulo escreve a carta a Filemão. E aí que eu acho interessante algumas coisas. Vocês conhecem bem, eu já pincelei aqui, mas eu vou ler com vocês. Diz assim Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Os dois estavam presos. Agora, olha a coisa importante. Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo. Ele não era prisioneiro do governo, ele não era prisioneiro por qualquer motivo. As prisões de Paulo, ele sempre incorporou isso. Falou assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui por causa de Cristo. Isso, às vezes, é importante. A gente reconhecer algumas coisas em algumas situações que nós estamos, não é por causa daquilo e daquilo outro, mas, assim, você ter convicção de que se eu estou nessa situação é porque Deus quer fazer algo comigo aqui. Nós estamos falando disso hoje. Só por uma ocorrência, Paulo estava numa prisão. Se Paulo não tivesse passado nessa prisão, isso aqui não teria acontecido. E nós não estaríamos falando, essa carta não existiria. Tem histórias nas nossas vidas, por mais que elas não pareçam bonitas ou boas, mas faz parte da nossa história. E é que a gente não consegue, por causa das nossas coisas na nossa cabeça, enxergar todos os propósitos de Deus em tudo na nossa vida. Lembra que Paulo mesmo diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus? Em todas as coisas. Deus estava agindo aqui na prisão de Paulo. Ele curou, salvou Onésimo e curou Filemão. Por isso que Paulo dizia que ele estava satisfeito em todas as coisas ou por todas as coisas. Porque tudo o que aconteceu na vida de Paulo, ele viu que Deus tinha um propósito. Por isso que quando ele termina, ele escreve a Timóteo, ele fala, Timóteo, meu querido, meu amado discípulo, meu filho, combati o bom combate, guardei a carreira, aliás, terminei a carreira e guardei a fé. E Paulo ele não reclama de tudo o que aconteceu. Você só vê um ponto que Paulo fala assim, eu estou com um probleminha aqui, Senhor, me livra desse mal. Ele falou, não, a minha graça te basta. Parênteses, aspas, que seja. Isso aí é para você não esquecer quem você foi e quem sou eu. Para você não se tornar altivo, arrogante e achar que você pode fazer o que você bem entender. Viver da misericórdia, que às vezes nós precisamos ter uma pedrinha no sapato para não esquecermos que nós somos vulneráveis, que nós somos sujeitos às mesmas coisas, como fala de Elias, que era sujeito às mesmas paixões. Vamos lá. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Podemos dizer que Filemão era um presbítero. Ele liderava a igreja. Provavelmente Áfia, talvez seja a esposa, o Arquipo eu não sei. Mas ele fala para Filemão, ele começa dizendo o papel, a importância de Filemão. Aí ele fala, vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a gente não cumprimenta assim. A gente fala, olá, irmão, paz do Senhor. Paulo tinha um cumprimento longo. Mas vamos lá. Paulo diz, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os irmãos, por todos os santos. Mas ele diz, eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo massageando Onésimo, aliás, Filemão, fazendo uma massagem nos ombros, apalpando o coração, como diz o Carlos Grídio, apalpando o espírito. Olha, Filemão, você é um cara bom, porque eu gosto da sua fé, do seu amor, tá? E ele fala que você seja eficaz
em pleno conhecimento. Paulo já tinha em mente alguma coisa. Ele fala, seu amor tem dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem me animado. Paulo prepara o caminho. E aí ele fala, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor, que ele já tinha plantado no coração de Filemão. Ele fala, eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, olha só, quando repete, prisioneiro de Cristo. Paulo não se considera um presidiário, ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo, ou se sou prisioneiro é por causa de Cristo. Lembra que Jesus falou, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos por minha causa, ele diz em Mateus 5. Jesus falou, é por minha causa. Ele fala, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Olha só, o prisioneiro virou filho. O prisioneiro virou filho. Assim Jesus fez conosco. O prisioneiro virou filho de Deus. É isso que é importante a gente ressaltar. Ele fala, antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Éramos inúteis, hoje somos úteis para Deus. Ele fala, eu estou mandando de volta a você como se fosse o meu próprio coração, que ele já havia chamado de filho. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Queridos, eu vou deixar para depois a gente continua. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Engraçado que lá atrás ele fala, eu tenho liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Aqui ele fala, mas eu quero que você seja espontâneo. Faça isso. Você é meu filho, você é meu amado. Eu estou te mandando o meu filho para você. Ele fala, não quis fazer nada sem a sua permissão. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. O que Paulo está dizendo? Ele está voltando para sempre, tá? Você não vai despachar o menino, não. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto quanto pessoa, quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebo como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu acredito que aqui houve um tempo dessa escrita. E aí, novamente, ele escreve, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Nós vamos ler uma outra referência. Toda a nossa dívida foi colocada na dívida de Cristo. E hoje, a vida que há em nós não é a nossa, mas é de Cristo. Então, a nossa vida é dele. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Ele já havia dito lá atrás que Filemão fazia isso, mas ele fala, dá uma reanimada do tipo, dá um ok para mim, me dá um like aí, escreve um comentário aí, fala alguma coisa. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá. Mas não era espontâneo? Sabendo que fará ainda mais do que eu te peço. A palavra diz que o que Cristo faz por nós é muito mais do que nós precisamos e necessitamos. E eu quero que você consiga ir criando isso. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Ele está dizendo para Filemão, vê se não deixa de orar por mim. Ora por mim. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Graça
A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Glória a Deus. Amados, essa é uma carta muito interessante, que ela vai tratar de relacionamentos quebrados, feridas antigas, injustiça, culpa e reconciliação. Nós podemos nos ver numa situação como essa diante de Deus. Pecamos contra Deus, erramos, como Paulo mesmo disse, e todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Mas o amor do Senhor nos trouxe de volta. É interessante que coisas que todos nós enfrentamos na nossa vida real, que é relacionamentos quebrados, feridas antigas, injustiça, culpa, e o que nós precisamos é caminhar na direção dessas reconciliações. Bom, aqui vemos Paulo escrevendo não como um apóstolo apenas, mas como pastor, como terapeuta da alma, como alguém que cuida do coração humano. É interessante esse papel de Paulo não como um apóstolo. Paulo não está falando com algo, ele está falando com uma pessoa. Ele se coloca numa situação muito interessante para poder trabalhar isso. O Onésimo, o Paulo e o Filemão. É interessante quem representa aqui o Onésimo. O cara que foge, o cara que erra, o cara que se esconde e que tem medo de voltar. Lembra que eu falei de Elias, que tinha medo de reencontrar Acabe? Algo muito parecido, mas aqui numa outra conotação. Lá era uma questão de um profeta, lá era uma outra questão, mas aqui é essa coisa da gente conseguir ver a obra de Jesus aqui. Mas quando a situação está assim, surge o Evangelho. E o Evangelho vai surgir na pessoa de Paulo. Assim como pode surgir na sua pessoa entre situações diversas, entre uma situação e outra, entre duas pessoas. A questão é, sempre nós vamos... aliás, temos que entender que a gente sempre vai ser um intercessor, um mediador, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, ele não está no ar. Ele está nas pessoas que carrega, que reconhece isso. Vamos lá, 4 coisas interessantes. O evangelho que não joga fora ninguém, que não ignora os conflitos, que não abafa a verdade, mas ele faz esse trabalho de nos enviar aquele que é, de fato, o nosso problema, ou a nossa situação. Mas tem uma situação interessante, que eu falei, inclusive, acho que eu cheguei a falar com relação a Elias, o Senhor sempre nos restaura primeiro, para depois ir. Olha só, vamos pegar... Paulo diz que Paulo ganhou ele, transformou ele numa pessoa por meio do evangelho, uma pessoa restaurada e fala, agora você é meu filho. Paulo não disse, vai lá se consertar com Filemão. Eu vou te dar uma carta dizendo, ó, vai lá. Mas Paulo falou, olha, ele está indo agora como irmão. Agora ele é meu filho. Se é meu filho, você também é meu filho na fé, que seja. Mas assim, você vai recebê-lo de uma forma diferente. A questão é, Deus às vezes trata a gente primeiro para depois nos enviar para resolver uma situação. Ninguém sai da UTI e vai para casa para se recuperar. Ele passa pela enfermaria, ele só vai para casa quando ele está bom. Então, tem coisas que o Senhor vai tratar conosco durante um bom tempo, para depois ele dizer, falou, vai lá. Queridos, vamos pegar a palavra que diz que quando o teu irmão pecar contra ti, vai se consertar com ele. Uma coisa é certa, se você estiver na ira do momento, e você fala, eu vou lá assim mesmo, você vai esfolar ele. Então, assim, você vai ter que aplacar, aí, dar uma camada no furor, você vai orar, Deus vai tratar com você, você vai pedir, Espírito Santo, me ajuda, e você fala, agora eu estou pronto. Agora eu posso ir. E às vezes a gente precisa de ajuda nesse processo. Onésimo precisava de ajuda. Ninguém consegue voltar a Deus sozinho e se recuperar sem ajuda nem sequer do Espírito Santo. Deus sempre vai usar alguém, Deus sempre vai enviar alguém que seja uma palavra. Deus sempre vai tocar na nossa vida por meio de alguém. Nós temos que não, como é que eu diria, não ignorar aquilo que Deus nos envia para tratar a nossa vida, para nós resolver os nossos problemas. O problema é que nós queremos, Senhor, já que tu resolveu esse problema aqui da minha alma, eu tenho uma listinha aqui, Deus, eu tenho uma dívida na Casa Bahia, eu tenho uma dívida ali, Senhor, paga minhas dívidas.
Não, 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 não. Ele vai falar assim: você fez, você resolve. Eu te dou sabedoria, eu ensino você, eu te dou até uma estratégia de você achar como resolver, mas você vai fazer. Aí Paulo escreve a carta a Filemão, dobra, fala: toma, Onésimo, agora é contigo. Vai lá. Agora é contigo. Lá, entrega a carta, conversa, o homem já foi massageado lá, a carta está dizendo tudo. Então, assim, tem duas coisas aqui: o que recebe perdão e o que dá perdão. E o que dá o perdão do lado de cá é que tem que receber o outro como se não devesse mais. Essa é a obra da cruz. Como somos perdoados, a palavra diz que Deus lança no esquecimento tudo. Gente, se Deus fosse puxar a nossa capivara de pecado quando nós chegarmos lá como diz no Apocalipse, o anjo com certeza que, se é que vai ser assim, quando ele pegar o teu livro, próximo, fulano, deixa eu ver aqui, vai lá no arquivo e fala, isso é teu livro. Rapaz, que livro grande da mulher desceu, olha isso, tem 20 mil páginas. Olha, você nasceu tal dia, tal hora, com 9 anos você já xingou sua mãe, depois você fez isso, depois você fez aquilo, depois você pecou aqui, você fez... Rapaz, é interessante que... Aí você fala assim, mas esse livro existia até o dia que você diz, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida e me arrependo dos meus pecados. Aí ele vai lá e pega o livro e fala, esse não vai contar mais. Tem um livro novo. Começar de novo, do zero. Certidão de nascimento, é o novo nome, fulano de tal, filho de Deus, por meio de Cristo Jesus, pelo meio da obra, e aí começa a nossa vida. E ainda assim, quando você fala pecou, aí você se arrepende, vai lá, pega a borracha e fala, isso aqui não vai contar mais. Essa parte não vai contar mais. E aí, eu já falei para vocês, se o povo de Israel não tivesse errado tanto, tivesse pisado tanto na bola, a Bíblia não seria dessa grossura. Seria bem menor. Deu um trabalho medonho para a gente, que agora a gente tem que ler um montão. A gente teria bem menos coisas para ler. Fala sério, né, Naldo? Se os caras não tivessem pisado tanto na bola, fez o que fez, criado reis, e fez aquela mazela toda, dividido os reinos, com tudo aquilo, gente, a gente teria bem menos coisa para ler, gente. Fala sério. A gente teria um tantinho assim e o evangelho. Essa leitura seria bem mais prática. Assim é a nossa vida, tá? Então, quanto menos nós pecarmos ou quanto mais nós nos arrependermos, mais rápido vai ser a nossa sabatina, que diz que a nossa vida está no livro da vida. Você falou, imagina quem se converteu um mês antes de ir para o céu. Tem uma página, o anjo fala assim, nossa, uma semana só, rapaz, rapidinho, pode entrar. Essa é a obra da cruz. A obra da cruz é algo extraordinário. É ordinário. Mas vamos lá, no versículo 11, diz que Onésimo estava fugindo de Filemão, fugindo de uma culpa, fugindo de si mesmo, porque às vezes nós fugimos de nós mesmos. Mas quando Paulo o encontra nessa pessoa de Cristo, ele deixa de ser o mesmo, ele deixa de ser tudo o que atribuía a ele. Até o devedor, ele deixa de ser devedor, deixa. O Onésimo era o cara que estava fragmentado, que ainda não estava se encontrando no mundo, digamos, um lugar simbólico, como diz. Ele era servo, escravo em uma casa, e ele saiu pelo mundo, que é o qual ele não tinha um lugar, e acaba num lugar que não era o lugar dele, uma prisão. Essa era a situação. Paulo diz que nós estávamos perdidos. E eu sei que às vezes a fuga é um mecanismo de defesa nosso. Fugimos das nossas responsabilidades, fugimos da dor, fugimos de conversas difíceis, fugimos de memórias que dói, e às vezes ficamos nesse perambular, e às vezes não nos sentimos bem aqui, não é ali o meu lugar, aqui é o não lugar, ali eu não posso, e por aí vamos.
mas nós temos que entender que Cristo disse que estaria conosco em todos os lugares. E nós precisamos entender, se somos filhos de Deus, nós temos um lugar no mundo, que é o corpo de Cristo. Esse é o nosso lugar. E eu não estou falando de culto, de religião aqui, mas estar no corpo e se relacionar com o corpo. Porque é no corpo que eu vou ser curado, que eu vou ser perdoado. Paulo vai nessa condição como sendo parte do corpo de Cristo para que Onésimo se encontrasse. Para que ele pudesse se ver, para que ele pudesse ver Deus, pudesse ver a graça, a misericórdia. O cara foi assim, agraciado de uma forma impressionante, de sair de uma condição, entrar numa condição e sair em outra. Totalmente diferente. Eu não sei como foi lá depois com Filemão. Eu não sei como Deus tratou depois o processo de Filemão. Acredito que a carta de Paulo a Filemão não curou Filemão no primeiro dia. Imagina Filemão olhando, ele olha para Onésimo, Oné! Não posso mandar o cara fazer assim. Agora, meu irmão, ô queridão, faz favor para mim, faz. Dá para você levar aquela porca para comer? Daqui a pouco eu vou. E aí, de boa, o dono de escravo, daqui a pouco eu vou. Vocês acham que esse processo foi simples? Daqui a pouco eu vou, como assim? E desde quando que escravo pode dizer daqui a pouco eu vou? Só que eu tive que mudar o meu olhar. O Filemão tinha que olhar para Onésimo diferente. É meu irmão. Eu não posso mais bater nele. Não posso mais xingar ele. Então, tá bom, querido, no seu tempo. Eu estou tentando você imaginar como é a relação de senhor de escravo e um escravo que quando muda. E é interessante que assim, essa é a relação de Deus conosco. Jesus falou assim, vocês não são meus servos, não são meus amigos. Então eu sempre vou dizer a vocês o que eu vou fazer. É isso que ele diz para os discípulos. Assim, vocês não são mais. É muito impressionante como a gente começa a ver como Deus resolveu nos tratar. Sabe assim, sem aquela ira, a cólera que sempre atribuíram a Deus. A graça de Deus é algo impressionante. Mas uma coisa que o Evangelho não faz, ele não humilha, mas ele ressignifica. A vida dele foi ressignificada. Uma nova forma de pensar. A verdade não destrói, ela reordena, ela reorganiza, ela dá um entendimento novo, uma direção nova, que é o que Paulo falou, olha, a sua mente precisa ser transformada pelo Evangelho. Porque não adiantava Filemão começar a tratar Onésimo como filho, como irmão, se Onésimo continuasse pensando como escravo. Temos um processo aqui de mudança. São duas mentalidades para poder ser transformada. Como eu olho para você e quando você me olha. Onde tem que perder o medo e o outro tem que abrir mão do ódio. E a grana que o cara me deu prejuízo, o que eu faço agora? Eu sou abençoado. O que eu faço? Aí fala, perdoa o cabra. Por quê? Porque ele não vai poder te pagar. Eu sei que isso na nossa vida hoje é diferente, mas eu quero que vocês entendam que nós estamos falando de alguém que era escravo e não é mais, de alguém que era patrão ou escravocrata lá e não é mais. Simplesmente porque o Evangelho entrou no meio e falou, vai mudar. Não pode ser assim. E o propósito de Paulo era estar naquela prisão para isso. Estar naquele lugar para isso, para levar luz às trevas, fazer de um presídio um grupo de relacionamento. Vira um grupo de relacionamento. Assim como lá na prisão com Tito e outras prisões, assim em Roma, como ele ficou preso. Vira tudo grupo de relacionamento. Por quê? Porque o Evangelho trouxe luz ali. Mas o que eu quero enfatizar aqui é, Jesus disse que ele sempre enviaria os seus no lugar dele. É por meio da igreja, esse é o papel da igreja, querido.
Esse é o papel da igreja. Antes que Deus nos envie para fazer algo ou que seja uma missão, Ele precisa nos curar por dentro. Ele curou Onésimo primeiro. E aí ele foi. Cristo não envia fugitivos. Jonas resolveu fugir. Deus traz ele e fala assim: como assim? Eu pedi para você para uma missão, vai lá fazer. Quem disse que você pode se tornar fugitivo? Quem disse que você pode fugir da responsabilidade? Quem disse que você pode fugir da sua dor? Você tem que tratar isso. E qual era o problema de Jonas? Preconceito, ele não aceitava. O pessoal de Nínive, aquele povo nem hebreu é, por que eu tenho que ir lá falar de Jesus? Aquele povo é de uma religião X, por que eu tenho que falar com ele? Eu não sento com essa pessoa. Quando a palavra diz que se comerdes qualquer coisa mortífera não lhe fará dano algum, eu dava aula no colégio Vandertafo na época, e uma moça sentou à mesa, era uma professora, e ela me deu um bombom, alguma coisa assim na época para comer. E aí eu peguei e comi, eu falei, aí eu provoquei. Eu falei, é um ebó? É um ebó? Ela disse, não. E olhou para mim assim, eu falei, só quero saber só, sem problema, e comi. Aí você fala, que raio que é isso? Ela era do candomblé. E ebó é uma oferenda. E ela achou estranho, porque ela sabia quem era eu, e ela falou do tipo, nossa, ele vai comer. Eu falei, não tem problema, e comi. Eu falei, tudo bem com você? Ela, não, tudo bem. É que ninguém nunca... Eu falei, tranquila. Eu falei, eu tô bem. Eu não tenho problema. Porque às vezes tem gente que já vive na prerrogativa da discriminação. Que ela acha que se ela disser quem é ela, você vai discriminá-la. Tá? Esse era o problema de Jonas. Jonas tinha um preconceito terrível com o pessoal de fora. E aí ele se torna fugitivo para isso. Tem coisas que nós não podemos fugir. Se Deus colocou você numa situação X, eu tive outra situação nessa mesma escola, quando a coordenadora chegou, no mês de novembro da questão lá da consciência negra, ela separou, disse que ia fazer uma coisa na escola. Aí ela falou assim, professor Antônio, o senhor vai ficar com uma religião afro. Eu falei, ela falou, algum problema? Eu falei, nenhum problema. Falei, vamos falar sobre a religião afro. Montei um PowerPoint, tudo, apresentei na sala, lá, blá, blá. Não tem problema. Mas tem coisas que é complicado. A gente fica fugindo de algumas coisas que não é para fugir. Não, 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 eu não. Deus me livre. Tem responsabilidade que você não pode fugir. Paulo no Areópago, diante de todos os representantes das religiões, ele sentou lá e falou, ficou olhando, tipo, caramba, e agora? Aí ele viu lá um monumentozinho escrito ao Deus desconhecido. Ele falou, opa, e aquele é o meu. Esse é o meu. Esse aqui, ó. Do tipo, já que vocês não sabem quem é mesmo, nenhum problema. Temos responsabilidades e o Senhor vai nos levar. Isso aqui pode se convergir para coisas muito pequenas, mas para coisas muito grandes, querido. Fica tranquilo, Deus não vai colocar você numa prisão para você converter ninguém, não. Eu espero. Aí alguns falam, Senhor, me livra desse mal. Me arruma uma forma mais fácil. Me coloca numa praia do lado de alguém. Entendeu? Existem muitas formas que Deus... E, queridos, e é fato, existem muitos meios que Deus usa para poder alcançar pessoas. E o que nós precisamos entender que Deus, essa questão de usar, são os filhos de Deus. Mesmo que Jesus disse que quando os filhos não clamam, as pedras clamarão, e a gente não pode esperar por isso. São nos relacionamentos, são nas coisas assim, não é cruzada, a gente vai criando religião em torno das coisas. Mas deixa eu acelerar o bonde aqui. Geralmente o Senhor nos chama para enfrentar o que evitamos. Provavelmente o nosso querido Onésimo estava lá evitando esse conflito, como Elias evitou com Acabe. É interessante quando Paulo diz, poderia ter mantido Onésimo comigo, porque era mais fácil.
era menos doloroso para Onésimo, era menos arriscado para ele. Mas ele falou: não, eu vou te mandar. Eu estou recomendando ele. Eu sei que tem situações que aí você fala, é menos doloroso se eu mandar uma carta ou mandar um e-mail. Mas às vezes o Senhor falava, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Às vezes nós procuramos o que é mais fácil. O que é mais fácil para nós? Mais fácil é eu me mudar para bem longe para não ter que ter a conversa difícil. Conversas difíceis tem umas centenas delas. Eu acredito que em todo relacionamento conjugal tem pelo menos 10 conversas difíceis que são evitadas. Ah, se eu falar vai chatear, se eu falar vai magoar, se não sei o quê. Não, sempre um ou outro está falando, não vou falar disso. Não. Ih, essa conversa vai longe. Não, hoje não, deixa eu passar o Natal, o Ano Novo, tempo de alegria, deixa para janeiro. Aí fala, tem 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Não, vamos esperar passar o aniversário de São Paulo. E aí, que tem o Carnaval, espera passar o Carnaval, depois eu falo, vai empurrando, empurrando aquelas conversas difíceis, até que a gente tromba nela e ela fica pior do que estava. Explode. Aí você fala, nossa, se eu tivesse falado o ano passado, antes do Natal, eu já estava bem hoje. Conversas difíceis, todos nós temos. Acredito que você tem uma conversa difícil para conversar comigo, nunca teve coragem. Deixa eu ver quem riu. 1, 2, 3, 4, 5. Já tenho vontade de um dia falar para um negócio para o pastor, mas não sei se eu vou falar. Ele pode, de repente, me dar uma bronca, ou vou ficar chateado. Não sei, deixa eu lá. Tem muita gente que sai de igreja por causa disso. Não fala. Pode falar, querido, fala. Vai lá. Aí você fala, nesse momento eu sou Onésimo, eu preciso ir lá falar com Filemão. O pastor é o meu Filemão. Eu posso ser Filemão para você. Como você pode ser Onésimo, posso ser Paulo. A questão era, qual era a pergunta que eu fiz no começo? Qual foi? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu agora? Quem sou eu amanhã? Quem sou eu ontem? Eu sou Filemão, eu estou sendo Filemão, eu estou sendo Onésimo, eu estou sendo Paulo. Às vezes eu estou como Filemão, fugindo, preso a alguma coisa. Ou às vezes sou Filemão, acusando o outro e não conseguindo perdoar o outro, doido para torcer o pescoço do outro. Ou eu posso ser Paulo, eu posso ser o mediador. Entre esses dois. Eu só não consigo ser os três ao mesmo tempo. Tá? Porque se eu juntar os três, eu vou esfolar alguém. Então, eu preciso atenuar aqui para poder melhorar ali. Você tem que ter esse discernimento, que o Espírito Santo nos ajuda para que a gente consiga fazer isso. O Onésimo precisava voltar para o lugar de onde ele veio, que não era a prisão. Voltar onde ele errou, como diz Apocalipse 2,5. Lembre-se onde você caiu e volta. Não é isso que diz? Lembra onde você fala, lembrei, então ele volta lá. Onde é? Seja, gente, tem uma centena de coisas, pode ser as nossas situações diferentes aqui. Eu não estou falando assim, de novo, você fala, pastor, você já falou 100 vezes esse ano sobre essa questão. Queridos, se nós não conseguirmos romper as nossas barreiras, a gente vai continuar com os mesmos problemas, a gente continua reclamando das mesmas pessoas e as pessoas continuam reclamando da gente igual. Eu sei que nós temos que mudar muito. Eu estou longe de ser alguém ideal para minha esposa, para os meus filhos, para o planeta, seja para quem for, ou para todo mundo aqui. Eu estou longe disso ainda. Mas como Paulo diz, eu ainda continuo aqui. Porque se a gente fugir, é fácil, eu podia fugir de tudo isso. Você vai falar, quer saber? Cansei, vou deixar de ser pastor, eu vou embora. Para onde eu sei? Vou embora. A fuga sempre, aparentemente, parece o caminho mais fácil. Mas, lembrando de Elias novamente, Elias foge, anda 40 dias, deita, aí o Senhor falou assim, está aqui comida, água, agora o que eu faço? Agora você vai andar de volta. Ele falou, por quê? Porque a sessão na bifurcação foi lá atrás, o caminho não é por aqui, o caminho é lá. E eu lembro que uma vez que eu fui para o Rio Grande do Sul, que eu me dei mal, peguei um caminho errado, cheguei lá, parei para tomar um sorvete. Eu falei, moça, está perto? Ela falou, não, o senhor passou 1 hora atrás lá da sua saída. Eu falei, oxi. Ela falou, você pode voltar, porque por aqui você não sai lá, não. Eu falei, eita Deus. E às vezes a gente perde boa parte da nossa vida, entrando em bifurcação e voltando para o caminho, saindo de bifurcação e voltando para o caminho. E aí você fala, quanto tempo perdido. Onésimo precisava voltar ao homem que feriu. Onésimo feriu Filemão. Ele precisava se consertar, Filemão.
Voltar à história que deixou aberta. A história dele tinha que continuar com Filemão. A história dele não ia ser escrita na prisão. Não, ele precisava voltar lá. É interessante como o reencontro com o objeto temido, que no caso era Filemão. O retorno é o momento terapêutico mais delicado. É a conversa mais difícil. É quando o sujeito encara o que recalcou, o que o negou, o que o rejeitou. Mas é justamente no retorno que ocorre a cura. E às vezes isso está dentro de nós. É esse retorno lá dentro, lá no fígado. Falar, é aqui, ó, o problema é aqui. Não é aqui em cima, é aqui que é meu problema. A nossa fuga sempre vai preservar a nossa dor. Mesmo que a gente acha que não está sentindo ela, mas ela está lá, no congelador. Você tira, ela descongela, está lá. Você bota ela de novo, você fala, não estou sentindo. Tira ela de lá para você ver. Eu li esses dias, eu não lembro quem, eu vi tanta coisa essa semana, e um cidadão dizia assim, eu tenho 5 gavetas. 3 eu abro todo dia. Uma eu abro de vez em quando. Agora tem uma que eu nunca abro. Esse é aquele negocinho que a gente não quer tratar. Aquela conversa difícil. Tem umas que você fala, essa aqui eu vou lidando. Essa aqui, de vez em quando, é um problema, mas eu lido. Agora, essa aqui eu não abro, não. Essa aqui eu nunca vou abrir. E precisa abrir. Precisa abrir. Onésimo precisava ir a Filemão. Cristo nos devolve a vida, as conversas, as histórias e as verdades. Não para nos condenar, para nos restaurar. Ele nos dá oportunidade para isso. Onésimo teve uma oportunidade ímpar de ouro quando Paulo foi preso junto com ele. A vida dele mudou radicalmente. Eu sei que tem pessoas mesmo aqui, talvez em casa, que falam, depois que eu conheci essa pessoa, que essa pessoa entrou na minha vida mudou radicalmente. E tornei outro. Eu digo no meu relacionamento conjugal, eu não aqui no confete, mas dizer assim, quando a Gladys casou comigo e eu casei com ela, coincidentemente, ela veio para São Paulo, a vida dela se tornou outra. Não é a melhor do mundo, a maravilhosa, tudo que ela merecia, mas assim, é outra vida, ela está aí tudo, ela está aqui, ela viveu, construiu novas perspectivas de profissão, de trabalho, tudo que ela poderia, que ela imaginava de lá, não é o que ela construiu aqui. É diferente, lá seria médica, talvez cardiologista, ou cirurgiã de alguma coisa, esse era o sonho dela. Aqui não. A primeira coisa, o sonho dela aqui em São Paulo era eu. O restante veio depois, amado. Tudo muda. E se você sair daqui e mudar para outro estado, a sua vida vai se tornar outra. Não podemos ficarmos presos a alguma coisa. Você está num determinado lugar por um determinado tempo até que o Senhor diga, olha, é lá que você tem que terminar a sua história. A gente diz, às vezes, no jargão, onde é que eu quero morrer? Onde é que vai terminar a minha vida? Eu não preciso terminar a minha vida onde comecei ou por onde passei. Às vezes a gente tem que saber onde é que eu vou terminar a minha vida. Ou como eu vou terminar essa minha vida. O Evangelho de Cristo, finalizando aqui, sempre vai nos devolver um ao outro os nossos vínculos, nossos relacionamentos. Paulo fala assim, olha, no versículo 16, recebe-o não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Amado. Não é só um irmão, ele falou, ame o cabra, assim como você me ama, assim como eu te amo, assim como você ama os irmãos que estão contigo. Porque, assim, acima de tudo, ele também era alguém que cuidava de outros. Paulo não devolve mais um escravo, ele devolve um irmão. Ele não exige que Filemão o receba assim, à força. É interessante que ao mesmo tempo que ele fala assim, seja espontâneo, mas me obedeça. Eu acho que essas coisas, me obedece, afinal de contas vocês também me devem, então recebe aí o menino. Diz que Paulo convida, ele propõe, ele apela ao amor, mas ele faz. Às vezes nós temos que fazer isso, apelar o amor das pessoas que a gente quer mediar. Veja bem, querido, considera isso, considera aquilo. Mas o Evangelho não nos impõe nada, ele transforma.
O reencontro só produz cura quando ocorre sob uma nova significação, um novo significado, uma nova forma de ver essa coisa assim. Onésimo, você não está voltando como escravo. Você não está voltando para repetir o trauma. Você não está voltando para ser oprimido. Você não está voltando para ser humilhado, Onésimo. Você está voltando para ser amado. Você vai estar voltando para ser recebido como os irmãos. Você vai fazer parte da igreja na casa de Filemão. Ó, não mude de igreja, fica lá, não vai procurar outra. É lá que você vai ser tratado. É lá que você vai ser curado. Aliás, é lá que Filemão vai ser curado. Porque Onésimo serve mais de cura para Filemão do que Filemão para Onésimo. E às vezes Deus quer nos curar, Deus não quer curar o outro, Deus quer curar a mim. Que o problema sou eu, o outro apenas é o meio para Deus usar também para me curar. Tá? O problema é quando eu não recebo outro. Você chamar alguém para sentar à mesa para comer contigo, que você fala, mas não podia, tinha que estar comendo na cozinha. Ou não, você é meu irmão, senta aí. Come comigo aqui, ó. Eu já tive em lugares que gente fica com uma bandeja, ele olha assim, aí procurou outra mesa. Aí você pergunta, quem estava lá que ele não foi sentar lá? Aí tem 2, 3 pessoas, eu falo, qual deles que é o problema? Não, mas não. Eu já tive em reuniões de cafés que você fica olhando, você acha engraçado até. Tem lugar, mas ele, aqui não. Aí onde ele queria sentar, não tem lugar. Porque são gente importante ali. Alguém que ele queria fazer um network também. Se Onésimo volta como escravo, ele voltaria para repetir o trauma. Ele voltava do mesmo jeito. Se ele volta como irmão, volta para restaurar a sua história. Como irmão, como filho de Deus. Cristo não quer que reencontremos pessoas apenas, Ele quer que reencontremos novos significados para as nossas vidas. E para significar a vida do outro. Tá? Um novo coração, um novo cenário, novas pessoas, tudo Deus reconstrói. A carta de Paulo. Paulo, muito importante. Paulo assume a dívida, Paulo se coloca no meio, Paulo se oferece como ponte. Isso é evangelho. Por isso que eu falo para vocês, não fique de um lado, nem do outro. Paulo não se colocou contra Onésimo e nem contra Filemão. Ele se colocou como evangelho, como solução para os dois lados. Por isso que eu falo, evita de se meter em questões de políticas assumindo lado. Esse não é o papel da igreja. Tem gente dos dois lados. E são as pessoas o que o evangelho quer, não as suas ideologias políticas, seja lá o que for. São as pessoas. A luz está para o mundo. Dos dois lados. Porque os dois lados faz parte do mundo. Cristo assumiu a nossa dívida, se colocou no meio entre Deus e nós, e se ofereceu como ponte. Esse é o símbolo da cruz. Que liga dois lados. Ele se fez dano por nós. É uma coisa interessante que eu quero ler esse último texto. Me dá só mais 2 horas, eu estou terminando. Colossenses capítulo 2, que eu sempre digo, você nunca pode... Colossenses, vamos, Filipenses, Colossenses, depois de Filipenses. Colossenses capítulo 2, versículos 14 ao 17. Eu vou começar, na verdade, no 13, que diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, isso falando para um povo gentil em relação aos judeus, Deus os vivificou com Cristo. Deus os vivificou, vivificar. Ele falou, você foi ressurreto em Cristo Jesus. Você foi tornado nova criatura. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele cancelou as dívidas, foi o que aconteceu aqui com Onésimo. A dívida dele foi paga, a dívida dele foi perdoada. Cancela tudo, zera tudo, não interessa. Consistia em ordenanças. As ordenanças que viria sobre Onésimo não viria mais, porque ele não voltaria mais como escravo, como servo, ele voltaria como irmão.
Então, se tivesse de fazer alguma coisa, seria por gentileza, seria por cooperação, seria por qualquer coisa, menos por ordenanças e por mando. Assim também é conosco em relação a Deus. Ele a removeu, pregando na cruz, essas ordenanças, essas coisas todas, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Ele falou: está consumada, a sua dívida está paga, você está imune a isso, você recebeu salvo-conduto, você recebeu alforria, você recebeu perdão, sabe assim, você está zerado. SPC, Serasa, em todos os cartórios, não tem mais dívida sua nenhuma no cartório do inferno, em todas as instâncias. Ele fala: portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou os dos dias de sábado. Ele fala: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ele falou: você não precisa mais. Isso era basicamente o que foi dito a Onésimo: volta para lá. Mas não se sujeite mais, porque quem está te recebendo não vai te sujeitar. Não se coloque mais na posição que não é sua. Não se condicione a algo que não é seu. Você agora é filho, você foi reconciliado. Essa reconciliação é isso, querido. Reconciliar-se com Deus. Onésimo e Filemão se reconciliou, só que numa condição diferente. Não na mesma condição. Você fala: não, agora eu me reconciliei com Deus, eu me tornei um escravo de Deus. Não, porque você é filho. Você vai obedecer porque você reconhece o perdão, a misericórdia. Palavra que Jesus falou em relação àqueles que o crucificaram: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem. É assim que Deus nos reconcilia consigo, considerando que nós fizemos coisas que nós não sabíamos, e aí por isso que ele perdoa e ensina. Ele fala assim: você está perdoado, mas, lembra bem, você tem que fazer assim, 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 tá bom? Vá e não peques mais. É assim que ele nos ensina a reconciliar-se uns com os outros, fazendo que nós entendamos como nós funcionamos e estamos sujeitos às mesmas coisas, temos defeitos iguais, tá? Talvez em instâncias diferentes. Reconciliação não é apagar o que aconteceu, é ressignificar o que aconteceu. Porque você não vai esquecer. E é bom que Onésimo nunca esqueça o perdão que ele recebeu, para ele sempre ser grato. Para quando olhar para Filemão, ser grato. E lembrar-se de Paulo e orar por Paulo e ser grato. Porque tem gente que se torna arrogante e esquece o que fez por ele. Ele fala: não, eu sempre fiz tudo sozinho, eu cuidei da minha vida, eu cheguei aqui pelas minhas próprias forças. Nessa vida ninguém me ajudou. Ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu creio que Onésimo sempre vai lembrar, como Paulo falou para Filemão: obrigado pelas suas orações, pelo seu amor, obrigado por alegrar meu coração. Isso é importante, isso é importante. Quando aceitamos o processo da reconciliação, a vida volta a fluir em nós, na nossa alma, a nossa alegria volta. Assim como voltou a alegria de Onésimo, de ser livre, livre. E o que a carta de Paulo a Filemão nos ensina? Deus cura a nossa identidade antes de curar a nossa história. Ele cura a nossa identidade. Você é meu filho amado. Você é assim. Eu te vejo assim. Aí é que ele vai restabelecer ou reescrever a nossa história. Quando nós voltamos e reconhecemos que precisamos voltar a algumas coisas, não é para repetir as nossas dores, né, mas é para restaurar. A verdadeira liberdade, um resumo do todo aqui, nasce quando encaramos o que antes era, aliás, o que nós evitávamos. Conversa difícil. Vamos lá, vamos voltar. Cristo é a ponte entre quem éramos e quem estamos nos tornando. Assim, esse é o papel, foi o papel de Paulo, esse é o papel da igreja, esse é o papel nosso. Ser esse mediador, ou essa ponte, ou esse meio, esse facilitador
facilitar, havia até o termo facilitador. Você não facilita a dor da pessoa, você facilita quem está na dor para resolver o problema da dor. Fazemos parte da solução, não parte do problema. Isso a igreja precisa entender. O milagre mais profundo não é a fuga, mas o reencontro. Graças a Deus que Deus me livrou daquilo. Não, graças a Deus que Deus me ajudou a resolver aquilo. Resolver, eu achei uma forma de resolver. Como nós já mencionamos, assim foi com Acabe. Onésimo precisou voltar, e nós também precisamos voltar aos lugares que nos feriram, não como fugitivos, mas como restaurados pela graça, pela misericórdia. Porque quando alguém vive diante de Cristo, pode reencontrar qualquer parte da sua história sem medo, pois sabe que a verdade que cura caminha ao seu lado, que é o Evangelho de Cristo Jesus, e é Cristo Jesus. Fica de pé, por favor. Vamos orar, agradecer a Deus. Faça a pergunta: quem sou eu? Tente se achar. Eu estou vivendo como Filemão, estou vivendo como Onésimo, ou eu estou vivendo como Paulo? Mas mesmo na condição de Paulo, como mediador, às vezes o lugar não é tão agradável. Mas tenta enxergar o propósito de Deus. Se a gente enxerga o propósito de Deus onde nós estamos, é impressionante. Eu me lembrei agora da irmã Camila, das vezes, muitas vezes que a gente visitou ela em hospitais, que eu nunca vi alguém passar por tantos hospitais na vida, e ela sempre dizia: eu estava falando o evangelho para essa mulher aqui. A irmã Camila quase não falava, mas para ela ali era um local de relacionamento. Ela se relacionava com todo mundo. Tudo fazia parte da missão dela. Fazia parte da missão. E falava, e repartia. E que a gente consiga enxergar o propósito de Deus em todas as coisas. Paulo, diante de gente importante na cadeia, talvez você já esteve diante de pessoas importantes, às vezes está diante de pessoas que são pequenas, mas Paulo fala: esteja disposto a se relacionar com quem está abaixo de você. Quando ele escreve aos Romanos, ele fala: olha para baixo. Ele precisa de você. Os que estão em cima precisam, mas os de baixo também. Filemão precisa ser restaurado, Onésimo também. Tá? E eu acredito que nós temos que nos colocarmos mais nessa posição de Paulo, já que somos filhos de Deus e vivemos na graça e na misericórdia. Feche teus olhos. Peço ao Espírito Santo, Deus, que te traga uma revelação nessa palavra. Leia de novo e deixe o Espírito Santo, Deus, falar com você. Essa semana, esses dias, termine esse ano bem com todos. Se depender de vós, estejais em paz com todo. Como é que você vai poder dizer Feliz Natal e receber um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, se às vezes a gente ainda está nessa condição, ou como Filemão, ou como Onésimo? E eu espero que você termine um ano bem, com alegria, celebrando a Deus, agradecendo a Deus por esse ano, que talvez não foi o melhor do mundo para você, mas Deus te deu graça e você viveu ele até aqui. E se o Senhor permitir, você vai viver até o dia 31, vai viver o ano de 2006. A nossa vida está na mão de Deus, afinal de contas a nossa vida pertence a Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso reconciliador. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, por meio da obra da cruz, por meio da sua morte e da sua ressurreição. E hoje nós somos chamados filhos de Deus, por causa dessa obra redentora maravilhosa. Pai, obrigado por esse privilégio, por essa manhã, pela Tua graça, pela Tua compaixão, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas, Senhor, de uma forma, Senhor, às vezes muito simples, como entender a Tua obra. Como entender, Senhor, que nós somos de fato os Teus filhos. Restaura, Senhor, a identidade daquele que precisa ser restaurado. Que cada um, ó Deus, se veja como filho, independente de onde estão. E possa ver o Teu propósito na vida de cada um, seja na situação ou na posição que estejam. Tu és um Deus que diz que estaria conosco, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo nos momentos mais difíceis. Nos ajuda, Senhor,
a curar as nossas feridas, Senhor, a enfrentar os nossos medos, Senhor, a sermos restaurados, a termos as conversas difíceis que nós precisamos ter conosco e com o outro, Pai. Que a Tua bênção e a Tua graça seja sobre nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa revelar a cada um o que é preciso, Senhor. Que tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu Te agradeço por essa palavra que foi semeada, Senhor, esta manhã. E eu espero que tenha caído em terra boa, que cresça e dê muito fruto, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Pai te abençoe, uma semana de bênção, de graça, você que está aqui, está ali, está acolá ou vai estar. Até mais.